E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver sobre a nossa revisão, né, os conteúdos que nós abordamos, que nós vimos no segundo bimestre. Basicamente, são esses aí que estão aí na tela: a geopolítica, a ordem mundial, as organizações internacionais e a diversidade regional e colonização europeia no continente americano. Vamos lá. Geopolítica, né? Nós vimos bastante sobre a geopolítica, né? Nas videoaulas e nas lives, mas o que consiste a geopolítica? São atividades estratégicas desenvolvidas por um Estado com o objetivo de proteger ou dominar territórios. Ou seja, você vai criar medidas, vai buscar soluções para você manter a hegemonia do seu território ou, o que era muito comum em outras épocas, né, expandir o seu território, tomar, conquistar territórios de outros países. Hoje, como a gente está num modelo de capitalismo mais comercial, mais financeiro, né, desculpe, comercial não, capitalismo mais financeiro, em que as empresas elas ditam as regras. Nós temos empresas hoje que têm o PIB maior do que muito país. Então, não é muito comum hoje essa tomada de territórios, mas foi muito comum durante todo o século XX, sobretudo ali durante o período antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial e parte da Guerra Fria. Tá? Nós temos também as instituições. O que são instituições? É o que a gente denomina de Estado, nação, território, governo e país. Nós falamos bastante sobre isso também, né? Falamos na live também. O território está ligado ao poder, está ligado à parte do que delimita o espaço daquele país, né? O governo é a forma de organização política, que pode ser presidencialista, como é o caso do Brasil, pode ser parlamentarista, nós podemos ter um regime de monarquia, né? Nação diz respeito ao grupo social, a identidade desse grupo social, a língua, a cultura, a religião comum, característica étnica, né? Então, essas instituições, né, tá no livro na página 61, elas têm, pode parecer, né, sinônimos, né, governo, país, estado, mas cada um tem a sua definição, né? Nós já vimos isso nas videoaulas. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, retome a videoaula, entrem na página 61 aí para tirar essa dúvida. Ordem mundial, né? O que é ordem mundial? A ordem mundial ela está ligada ao maior ou menor poder que tem um país durante um determinado período. Então, nos mais diversos períodos da humanidade, nós tivemos ordens mundiais diferentes. Antes da Primeira Guerra, a gente tinha um mundo expansionista, em que os países buscavam aumentar os seus territórios e aumentar a capacitação, né, de recursos para poder ser utilizados. E aí a gente tem as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. Quando a gente acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo entra no que a gente chamava de mundo bipolar, né? Dividido em dois polos, né? União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro. Esse mundo bipolar ficou conhecido como Guerra Fria. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a Guerra Fria, assista as videoaulas antigas também, a gente explica direitinho. E ao término da Guerra Fria, né, quando a gente tinha dois polos, ao término da Guerra Fria, os Estados Unidos sai muito fortalecido. E aí a gente passa a chamar o período do mundo de unipolar, que os Estados Unidos passa a ser a maior potência, a potência soberana. Só que com o passar do tempo, há uma ascensão de outros países, né? Países europeus, Japão, Canadá, depois cresce a China. Então são países de diversas regiões do mundo que têm uma ascensão econômica, política, cultural, bélica, militar, né? Então hoje a gente pode chamar o mundo como um mundo multipolar, tá? Com vários polos, multiplicidade de polos
de influência, de importância. Os Estados Unidos não é mais a única grande potência, o único soberano, né? A gente tem até uma dualidade maior hoje, né, entre Estados Unidos e China, pelo topo dessa ordem mundial, né? Os Estados Unidos ainda possui a maior economia do mundo, mas a China se aproximou bem. Os Estados Unidos ainda tem o maior poder militar e bélico do mundo. Os Estados Unidos ainda tem a agricultura mais desenvolvida e mais forte do mundo. Mas, com o passar do tempo, as coisas podem mudar. Essa ordem mundial pode mudar. Nós falamos também ao longo do bimestre sobre as organizações internacionais, né? Primeiro, responder o que são organizações internacionais. São organizações que elas unem países e que elas têm algum tipo de objetivo, né? Para que elas servem? Por exemplo, a ONU ela tem como objetivo assegurar a paz. Ela vai intervir para impedir guerras, para assegurar a paz entre os países. A OMC, por exemplo, que é a Organização Mundial do Comércio, vai regular tarifas, né, de comércio para que não haja nada irregular na compra e venda de produtos, né? Aí coloquei aqui quais são as principais. Falei da ONU, falei da OMC. Nós temos também o G8, que é a associação entre países. Tem o G7, né? Nós falamos bastante sobre isso na live que nós fizemos, né? Na última live que nós fizemos. Para finalizar, nós vamos falar sobre o continente americano, né? O continente que a gente vive. E existem duas maneiras de se regionalizar o nosso continente, né? Uma que a gente está mais acostumada, que leva em consideração a posição geográfica, que divide a América em três, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E existe um outro tipo de regionalização, que é a regionalização histórica cultural, que leva em consideração a história, né, do local e o processo de colonização, qual o país que colonizou. Então, nós temos, nessa regionalização, nós temos a América dividida em duas partes, como a América anglo-saxônica, que compreende os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, que acaba compreendendo todos os países que foram colonizados por Espanha e Portugal. Tá? É importante salientar também os povos pré-colombianos, nós falamos bastante sobre eles. Eram os povos nativos, aqueles que já viviam aqui quando os europeus chegaram, né? Os principais povos pré-colombianos são os astecas, os maias, né? E os incas. Os incas aqui na América do Sul, os astecas e os maias lá na América do Norte, né? E falamos também bastante sobre os colonizadores. Quem foram os colonizadores da América, né? Principalmente Espanha, Portugal, Inglaterra, França e a Holanda também colonizou um país, tentou invadir outros, né? A Holanda não obteve muito sucesso, mas também tem alguma importância nesse processo tudo, tá? Então, a maior parte dos países hoje do continente americano ele foi colonizado pela Espanha, né? Basta você ver o idioma falado nesses países. Se o país tem o espanhol como idioma é porque foi colonizado pela Espanha, tá? E para finalizar, vamos falar da população negra na América que chegaram aqui como escravos, né? Durante muito tempo foram escravizados no nosso continente, mas que após isso, após a libertação, eles tiveram que se organizar, tiveram que lutar para ser aceitos, né, para ter uma ascensão social, uma ascensão até na educação política, e hoje esse movimento negro, não só no Brasil, mas em outros países, eles lutam por isso, por igualdade, lutam por espaço
e vem avançando, né? Ainda, né, é bem diferente, né? A população negra ainda está mais excluída, ainda é minoria nas universidades, mas é uma luta constante que essa população ela precisa para poder igualar os direitos. E também o livro conta aqui na página 104, né, fala sobre a questão cultural negra, né, a importância da questão cultural negra, o que foi deixado, né, o que veio da África e foi deixado como cultura aqui no nosso continente. Pessoal, se ficou alguma dúvida, tá? Eu peço que vocês assistam às videoaulas antigas, tem o livro, né, que tem toda a matéria. E se ainda assim tiver alguma dúvida, é só perguntar na live, né? Nossas lives na segunda-feira. Podem tirar a dúvida pra gente resolver tudo aí, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e aí até a próxima.